Sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, senta o dedo nesse negócio aí e marca o sininho para você receber as notificações das nossas aulas de todos os nossos professores. Eu sou o professor Fred, de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos nucleicos, com o foco principal na molécula de DNA. Bora lá? Quando nós falamos de material genético, o mais famoso deles é a molécula de DNA. Essa imagem aqui de uma hélice, com várias ligações, ela não é à toa, é o nosso material genético mais importante. E dentro dele eu encontro os genes, que são, para nosso título aqui, a nossa ideia de falar só da molécula, você só precisa entender que dentro dela eu tenho os genes, e os genes, eles são o que nós falamos de características. Ela será expressa, essa partezinha do material genético vai expressar uma característica do nosso organismo. Isso seria um gene que está dentro aqui do nosso DNA. O DNA, ele é formado por uma estrutura bem simples. Vários nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são formados por três estruturas básicas também. A primeira delas é um grupamento fosfato. Esse grupamento será meio que o meu esqueleto da fita de DNA. Ligado a ele, eu tenho um açúcar, uma pentose. Essa pentose, caracterizando a molécula de DNA, é a desoxirribose. E somada a essa desoxirribose, eu teria as minhas bases nitrogenadas. Eu tenho 5 bases nitrogenadas, mas quando eu falo só da molécula de DNA, eu tenho que citar a adenina, a timina, citosina e a guanina. Então você deve estar pensando o que significa a sigla DNA. Essa sigla está em inglês. Em português, eu encontro ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Ou seja, essa estrutura ela é formada ali pelas estruturas que a gente estava vendo. O grupamento fosfato, a desoxirribose, que é um açúcar, e a base nitrogenada. Então, essa estrutura toda vai compor o meu material genético. Então, o material genético ele é formado por vários nucleotídeos, e o que vai diferenciar cada nucleotídeo é a sua base nitrogenada. E nós podemos classificar as bases nitrogenadas em duas partes, as púricas e as pirimídicas. As púricas são a adenina e a guanina, enquanto as pirimídicas é a citosina e a timina. Lembrando que nós estamos falando apenas do material genético do DNA, então eu só vou encontrar essas 4. Essas 4 bases gerarão vários nucleotídeos diferentes. E aí nós temos a primeira característica, a mais importante do material genético quando a gente fala do DNA. Ele forma ligações entre os nucleotídeos. A adenina só vai se ligar à timina e vai formar o que nós chamamos de dupla ligação de hidrogênio. Vou ter 2 pontes de hidrogênio ali, segurando um nucleotídeo no outro. A citosina e a guanina, elas realizarão 3 pontes de hidrogênio, então elas têm uma ligação um pouco mais forte. Então, se você pegou a ideia, eu tenho um nucleotídeo ligando com outro nucleotídeo. Então, a minha molécula de DNA ela é formada por 2 fitas e as ligações das pontes de hidrogênio fazem com que elas tenham uma torção. Por isso, nós falamos que a fita de DNA ela tem um formato de hélice, de alfa-hélice, por causa das 2 fitas ligadas pelas interações das bases nitrogenadas. Antes da gente encerrar, vamos ver um pouquinho de curiosidade sobre a molécula de DNA? No dia 12 de outubro de 2008, foi levado até a Estação Internacional Espacial algumas amostras de DNA de pessoas, digamos assim, importantes para a humanidade. No caso de uma grande extinção, eu precisaria desse material genético para recolonizar o nosso planeta. Entre esses materiais genéticos eu tenho uma capa da Playboy e também tenho um cientista extremamente renomado, o Stephen Hawking ali, nessa sequência de DNA. Como é que seria essa repovoação, Outra coisa bem legal sobre o nosso material genético, pessoal, é que 1 grama de DNA é suficiente para armazenar 215 milhões de gigabytes de informação. Então, basicamente, você é um pendrive ambulante. Outra informação bem legal sobre o material genético, sobre o DNA, é que nós temos muito a ver com outros seres vivos. Aproximadamente 65% da minha molécula de DNA é idêntica ao DNA de uma banana. Isso, você escutou muito bem. E se eu comparar com um animal um pouco mais próximo de mim, 95% do meu material genético é idêntico ao de um chimpanzé.
E uma coisa bem legal que você tem que saber isso é que se você fizer um teste de DNA com qualquer outra pessoa do planeta, 99% do seu DNA é compatível com o dessa pessoa. O que nos difere, o que dá essas características únicas para cada ser vivo é menos de 1% de toda a sua sequência de DNA. Se você imaginar que eu tenho molécula de DNA em todas as minhas células e que eu tenho bilhões de células, quanto que pesa então o meu material genético? Há uma média mais ou menos que uma pessoa de 65 quilos, o material genético todinho do corpo dela, pesa aproximadamente 200 gramas. Então pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu essa aula, dá o like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E qualquer dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários. O material dessa aula você já sabe, tá todo aqui na descrição do vídeo. Até a próxima, tchau!